E nós viemos aqui para falar do capítulo 15 e hoje nós temos participação especial, porque eu trouxe ele, Diogo Orsi, com toda a sua simpatia e carisma, para nos guiar pelo Vale das Almas, porque eu não entendi nada desse capítulo. Dizem que se você entendeu tudo é porque você não entendeu nada, na verdade. Posso fazer umas considerações preliminares aqui? Vai, preliminares, doutor Diogo. Então, como eu já tinha adiantado ali, acho que a Fernanda ainda não estava, uma coisa que eu notei desse capítulo é que o Marx começa a trabalhar bastante essa diferença entre essência e aparência, né? A gente tem que lembrar que o Marx trabalha dentro dessa metafísica dualista, então há o que aparece e há o que há por trás do que aparece, né? E são coisas diferentes. Então, ele vai falar aqui, por exemplo, em lucro e em mais-valia, né? E são coisas diferentes. Lucro é o que está aparecendo, a mais-valia é o que está por trás. Ele fala em preço do salário e valor da força de trabalho. Diferença do capítulo, né, entre preço do salário e valor da força de trabalho, que não são a mesma coisa. Ele vai desenvolver isso muito no primeiro capítulo do tomo 3, a diferença entre preço e valor. O chato é que ele não entrega agora. Acho que até para quem está lendo ou vai ler depois de ver o vídeo aqui, já pode prestar atenção, né? Então, quando você vê ali preço, grifa. Quando vê valor, grifa, porque são coisas diferentes. Um, ele está na camada da aparência, o outro está na camada da essência. Tem uma hora que ele está falando do valor da força de trabalho, ou do preço da força de trabalho, num cenário de inflação, por exemplo, né, em que o aumento do salário não... Nominal. Enfim, a gente vai chegar lá, mas quando há uma redução da força produtiva, aumenta o custo de subsistência, então mesmo que haja um aumento do salário nominal, ele vai falar que não há um aumento real, né? O trabalhador acaba sofrendo mais, porque ele não consegue pagar, apesar dele ter um aumento de salário, ou seja, na aparência, na realidade, ou seja, na essência, ele não está percebendo esse aumento, né? Na vida dele, ele sofre com isso, né? Acho que uma coisa que pode dificultar para quem for ler esse capítulo é que ele mobiliza e explica a dinâmica entre diversos conceitos que ele expôs anteriormente, que a gente tem que ter muito claro essa terminologia que ele está usando para a gente não se confundir. Então, ele vai falar principalmente, né, de força produtiva, jornada de trabalho, intensidade do trabalho, vai falar sobre taxa de lucro, sobre taxa de mais-valia. E se a gente não tem tudo isso muito claro, porque o que ele está falando aqui, ele não está explicando esses conceitos que ele explicou lá atrás. O que ele está falando nesse capítulo é entender a relação desses conceitos, como que a variação de um impacta na variação do outro, como que isso se reflete na realidade do trabalhador, no aumento da mais-valia, na redução do custo de subsistência do trabalhador. Então, acho que três coisas que a gente tem que ter muito claro aqui, né? Força produtiva, que talvez seja o principal conceito que ele vai mobilizar nesse capítulo. Se todo mundo não está alinhado com o que é força produtiva é a produtividade. Tá? Então, é o que acontece quando tem um desenvolvimento de tecnologia, por exemplo. Né? Você consegue fazer mais mercadorias em menos tempo. Então, em algum momento, a gente tinha a pedra lascada, depois a gente tinha uma faca, depois a gente tinha um facão, aí agora a gente tem um negócio que eu faço cirurgia. Estilete, bisturi. Um bisturi, né? Então, conforme eu melhoro as minhas ferramentas, a minha capacidade tecnológica, eu avanço as minhas forças produtivas, a minha capacidade de produzir, ela é muito mais ampliada, sofisticada, conforme a técnica, o desenvolvimento das forças produtivas, tá? Sim. Não só tecnológica, né? A organização do trabalho também pode aumentar a força produtiva, né? O taylorismo, o fordismo, o toyotismo, todas as coisas que também aumentam a força produtiva através de uma reorganização do trabalho, né? Com a linha de produção, pode não ser necessariamente uma tecnologia nova. O capítulo é uma grande crítica ao salário, né? Tipo, a dizer que salário é a mesma coisa que valor da força de trabalho, que não é. É bom lembrar que o Capital é a crítica da economia política. Eles vão falar, tipo, os liberais sempre vão falar,
não adianta aumentar salário, porque aí o capitalista vai aumentar o preço e vai dar elas por elas. Aí o Marx começa a falar sim e não, com um bom dialético, porque depende. E aí ele vai falar por que é que depende no capítulo 15. Eu acho É que isso. esse é o quiprocó que eu tive dificuldade, porque na hora que ele fala que uma coisa não é causa e é consequência, eu falei, o que eu perdi aqui, né? Porque eu acho que a gente vai chegar lá, eu vou entender melhor quando a gente chegar lá juntos. Pode. Sim. Não, e aí o primeiro termo que ele define logo no começo, na primeira frase, né, do capítulo, é o valor da força de trabalho, né? Então a gente falou aqui o que é a força, o que é as forças produtivas. Então outro termo que vai aparecer direto aqui nesse capítulo é o valor da força de trabalho. Custo para produzir e reproduzir a força de trabalho. A contraparte do valor é sempre o custo. Isso é uma regra clara do Marx. Isso, a primeira equivalência que ele faz, né, Dani? Entre o valor da força de trabalho e o custo dos meios de subsistência. Até porque falar de preço não diz absolutamente nada, né? Que é o preço naquele momento, né? Então é Mas realmente. eu gosto do exemplo da feira, desculpa te cortar, eu gosto do exemplo da feira, né? A banana tem um preço na feira às 7 da manhã, às 9 da manhã tem outro preço, e à 1 da tarde tem outro preço. Mas o valor da banana é o mesmo. O quanto de trabalho teve na banana para plantar a banana, colher a banana, trazer a banana até a feira, vender a banana. E qual que é esse valor? É o custo de tudo isso. Ele faz uma gangorra na minha cabeça, que é a quantidade de trabalho realizado. Quanto maior a quantidade de trabalho realizado, mais valor tem sei lá, mercadoria, sei lá. Que é o inverso Exato. da força, do aumento da força produtiva, né? Exato, é contra-intuitivo, né? O aumento da produtividade do trabalho, mas você tem menos trabalho em cada produto, cada produto que vai virar mercadoria produzido. Então, o valor de cada produto produzido diminui, não aumenta. Só E que é porque essa é a você grande está. contradição, né? Porque você pensa assim, Exato. Essa é a grande contradição. se você mantiver o valor da força de trabalho, né, se não tem nenhuma variação no custo de subsistência do trabalhador, imagina que um trabalhador produz um sapato que tem um valor de 10. Você tem um aumento da força produtiva, você põe uma máquina lá, agora um trabalhador vai produzir 5 sapatos. Só que eles não vão custar 10 cada um, eles vão custar 2, porque o valor da força de trabalho permaneceu o mesmo. Então, ele só acrescenta a mesma mais-valia no final, que é 10. Então, se antes era um sapato que acrescentava uma mais-valia de 10, hoje você tem 5 sapatos que acrescentam cada uma mais-valia de 2, no total, uma mais-valia de 10. Então vamos lá, nesse capítulo ele está o tempo todo, ele está articulando três funções. São 3 variáveis que vão influenciar Isso. nessa relação aí. Elas são a extensão da jornada, né, o aumento do número de horas que o trabalhador trabalha, a intensidade do trabalho, ou seja, como ele coloca aqui, o quantum de trabalho em relação ao tempo, né? Porque você pode trabalhar 8 horas ali sossegado, ou você pode trabalhar 8 horas numa pegada muito intensa. Então, mesmo nas mesmas 8 horas, você pode colocar mais trabalho ou menos trabalho. Tá? Isso aí é a intensidade. Que a gente viu no capítulo anterior da mais-valia relativa. Do trabalho. Então, ele basicamente está trabalhando com o grau da força de trabalho, mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Isso daí a gente pode ver a diferença, por exemplo, você pega um trabalhador de escritório. Dos anos 70, vai? Não, hoje em dia mesmo. Você pega um trabalhador de um escritório que não tem um gerente que faz microgestão, né? Então, o gerente que deixa o trabalhador lá trabalhar tranquilo, de vez em quando o cara entra no Facebook, quando ele está cansado, vai lá tomar um café, vai no banheiro, né? Faz a sua boa hora de banheiro ali. E você tem o trabalhador do telemarketing, que é que o tempo de trabalho dele é contado nos segundos, que tem um supervisor super rígido, que a gente sabe, né, que às vezes não deixa o trabalhador ir no banheiro, ou conta o tempo de banheiro exatamente, né, que tem a métrica de tempo no próprio computador do cara que está na ligação, consegue ver o quanto que ele está gastando em cada ligação, quanto tempo ele demora entre uma ligação e outra, para ele não ficar enrolando para atender a próxima ligação.
isso daí aumenta a intensidade do trabalho, né? Então, nas 8 horas do telemarketing, são muito mais intensas do que talvez 8 horas num outro tipo de trabalho, né? E a terceira variável que ele vai dar é a força produtiva. Então, é aquilo que a gente já falou no começo, né? É a produtividade. Ou seja, na mesma intensidade de trabalho, se o trabalhador consegue produzir mais ou menos produtos, né, mercadorias. E aí ele vai falar, bom, são 3 variáveis, então a gente teria um número grande de combinações dessas 3 variáveis, né? Se uma sobe, a outra desce, a outra fica estável, se 2 sobem, a outra fica estável, se 2 ficam estáveis e uma sobe, enfim, são inúmeras. Mas ele vai falar o seguinte, vamos analisar os 3 cenários talvez mais prováveis ou que mais ocorrem, ou simplesmente que a gente possa ter uma ideia de como que funciona isso e depois a gente pode derivar todos os outros cenários a partir desses 3, né? Quais são esses 3 cenários? Considerar 2 dessas variáveis constantes e uma que vai mudar. Então, você tem extensão da jornada, intensidade e força produtiva. Sempre 2 delas vão estar constante e a outra vai variar para a gente ver qual é o resultado da variação de cada uma delas, né? Então, o primeiro cenário que ele vai dar é com a extensão da jornada constante, a intensidade constante e a variação na força produtiva. Ou seja, eu posso trabalhar a quantidade e no ritmo igual, mas eu posso ou aumentar minha força produtiva, e aí fica meio esquisito, né? Como eu aumento a força produtiva com a mesma intensidade, ou essa força produtiva pode com cair. avanço tecnológico, né? Por exemplo, você mantém a mesma intensidade, mas aumenta a força produtiva, né? O exemplo clássico é a produtividade do Ford. Modelo T lá. O cara aperta o mesmo parafuso, só que ao invés de sair um carro, sai 2, por vários motivos. Ele criou a linha de montagem, é mais tecnológico, todo o carro é preto, etc. Exato. A própria organização do espaço de trabalho, né, Dani? Ele não fez com que eu trabalhasse mais intensamente. Ele fez com que eu trabalhasse, eu produzisse mais na mesma intensidade. E o Marx vai tirar 3 consequências da variação da força produtiva, né? Eu não lembro se ele chama de 3 leis, mas seja como for, são 3 consequências, todas elas estão associadas ao Davi Ricardo, né? É importante. Ele não começa falando isso, mas depois na metade desse. É importante frisar que ele está arrebentando essas 3 leis, né? Uma por uma, né? Isso, na metade desse item 1 ele vai falar que essas são as leis de Ricardo, né? E ele vai criticar justamente por o Ricardo não ter percebido como que funciona de fato a dinâmica dessa variação. Então, a primeira coisa que ele nota é que com a variação da força produtiva, o valor produzido, o que ele está chamando de valor produto, pelo trabalhador, não varia. No limite vai virar o mais produto. Mas o mais produto é o trabalho necessário e a mais-valia, não é isso? O trabalho necessário, o trabalho necessário que é o meu, que eu pago para mim mesmo, e o mais-valor que é o que eu não recebo, que é o lucro no final, ou seja, todo o valor que é produzido pelo trabalhador naquele horário, dividido entre A, que é o valor que eu pago para mim mesmo, e B, que é o lucro, certo? Não, mas o ponto é, o aumento da força produtiva, como ele mesmo coloca aí, é o que o Daniel falou, o valor produzido é o mesmo, independentemente do aumento do número de mercadorias produzidas. Você pode produzir mais mercadorias, mas o valor vai ser o mesmo. O horário e a intensidade são iguais, só que houve um aumento da força produtiva, é isso? Isso. Então quer dizer, aí sim, né? Qual é o nome? A Gurgel continua produzindo 100 carros, só que aí entrou a Chery produzindo 1 milhão de carros. Aí você fala, pô, que bom que a Chery está produzindo 1 milhão de carros, né? Mas aí a minha questão, a quantidade de valor em cada um desses carros, com o mesmo horário e a mesma intensidade, a quantidade de valor que é posta lá, em cada 1.000 avos, é menor, né? Em cada unidade de carro, certo? Uhum. Eu acompanhei direito com vocês, certo? Isso.
O cara da Gurgel, de fato, quando só 10 carros são produzidos pela Gurgel, cada mercadoria que é produzida pelo Gurgel tem mais valor, tem mais lucro em cada carrinho da Gurgel. Só que o cara da Chery, ele produz 1.000 carros e cada unidade de carro tem menos lucro por unidade, tem menos mais valor transferido. Ponto. O problema é que a gente que já leu lá na frente sabe que isso é... Eu estou xingando aqui o Daniel e estou xingando o Marcos. Que exatamente essa... que está todo mundo percebendo que tem uma contradição. Essa distorção aqui é a distorção fundamental do capital. O Gurgel, ele consegue transferir mais valia, né? Ele consegue extrair mais valia do trabalhador, mas ele não consegue ser o capitalista mais bem-sucedido. Mas isso é uma coisa que a gente só vai ver na porra da seção 3 do livro 3, entendeu? Ele vai colocar os seguintes cenários, com aumento e com redução da força produtiva. Então, ele vai dizer que se você tem um aumento da força produtiva, o valor final produzido é constante. Então, o que vai mudar é a relação entre o valor da força de trabalho e da mais-valia. Por exemplo, se você tem um aumento da força produtiva que diminui o custo de subsistência do trabalhador, isso vai reduzir o valor da força de trabalho e aumentar a mais-valia. Ele coloca que a relação entre força produtiva e mais-valia é uma relação diretamente proporcional. E a relação entre força produtiva e valor da força de trabalho é uma relação inversamente proporcional. Então, se esse aumento dessa força produtiva estiver diretamente ligado à produção dos itens da cesta básica, e como ele começa esse capítulo dizendo que o valor da força de trabalho é o valor do custo da sua reprodução, se esse aumento da capacidade produtiva diminuir o custo de reprodução do trabalhador, aí a gente vai ver uma redução, certo? Sentido na leitura do capítulo que elas eram inversas, mas que elas não eram proporcionais. Que a mesma proporção que saía de um lado, ela não necessariamente subia no outro, na mesma proporção. Elas eram inversas, mas que essa proporção não existe. Tipo, diminuiu 10 aqui, aumenta 10 aqui. Sim, são grandezas, mas não são proporcionais. Também tem essa parte, né? Elas não são proporcionais porque a disputa delas é política. Isso. Né? É o capital, é a luta de classes que decide quanto que vai para o trabalho, quanto vai para o capital. Por isso que elas não são proporcionais, mas a grandeza, ela não cresce ou decresce. É que é a síntese da luta política entre capital e trabalho que decide a vantagem que a produtividade do trabalho vale, né? Ou seja, você tem uma produtividade do trabalho, ou seja, a sociedade está produzindo mais com a mesma quantidade de trabalho. Isso, no fundo, é bom. Sim. Só que se isso for mais para o capital, isso, no fundo, vai ser pago pelo trabalho, assim como o inverso. Né? Se isso for, por exemplo, exemplo clássico. É uma sociedade que produz muito, isso é muito bom, ela produz muitos bens de consumo, muitas mercadorias, muitos produtos, etc. O que você faz? Será que você diminui a jornada de trabalho? Será que você aumenta o salário? Ou será que você pega toda essa superprodução de estoque, mantém as pessoas trabalhando muito com salários baixos e gera uma exportação gigantesca para novos mercados, novas forças produtivas, e esse excedente você vai decidir o que você vai fazer, né? É o clássico das nações asiáticas. Elas mantiveram o preço do salário super baixo, exportaram tudo que elas produziram com uma produtividade altíssima, pegaram o excedente disso e decidiram o que foram fazer com isso, né? É um modelo de desenvolvimento. É que nem fazer a comparação do trabalhador norte-americano ganhando $100, você falando que ganha $100 aqui também. O que eu faço com $100, o que ele faz com $100, não, né? Olhando para a moeda, olhando para cada cultura, não faz a menor diferença. O valor que eu pago nas coisas, o custo das coisas aqui, o custo para um trabalhador tailandês são completamente diversos, né? Então, o custo da cesta básica do tailandês e de um americano médio são completamente distintos, né? Isso também, exato, porque preço de trabalho não é igual a valor de trabalho, né? Tipo, o preço do salário, ele é só uma aparência, é isso, tipo, sei lá, tem muito salário indireto que não aparece, que entra no valor do salário. Então, sei lá, o trabalhador americano,
De fato, o salário indireto dele é quase zero, porque ele não tem serviço público e tal. Então, o que ele ganha, no fundo, o preço do trabalho dele é parecido com o valor. Mas, sei lá, um trabalhador, exemplo clássico, um trabalhador cubano. Todo mundo fala, que o trabalhador cubano recebe $30, é uma miséria, que não sei o quê. Esse é o preço do salário dele. Mas o valor do salário dele são todos os custos que aquela sociedade cubana tem para manter sua força de trabalho, que é o quê? Um sistema de saúde, um sistema de segurança pública, um sistema de habitação, um sistema de transporte, um sistema de alimentação. Só que isso é pago por toda a sociedade coletivamente, por várias razões históricas e sociais que não valem aqui dizer. E aí isso só aparece num preço de $30, que na prática só serve para ele pagar as coisas supérfluas, sei lá, o lanche, o cinema, uma roupa, etc., que no fundo é muito pouco. Mas é isso, o valor do trabalho dele é muito maior. É isso, o médico cubano não custa $30, né? O preço dele é $30, mas o custo dele é altíssimo, né? O Fidel fala muito bem isso, ele fala, não, um dos nossos maiores ressentimentos é isso, é que a gente forma um médico cubano do 0 aos 30 anos de idade para depois o cara fugir para Miami e de graça dar a força de trabalho dele supervalorizada pela Revolução para uma clínica de estética, entendeu? Para um capital americano. Outro Mas exemplo bom pro liberal tanto faz isso, entendeu? são os países europeus, principalmente os do norte ali, que tem um diapasão pequeno, né? Os salários são mais ou menos parecidos, não tem esse desequilíbrio tão chocante, né? Mas vocês ganham mais ou menos iguais, eles pagam um cacete de tributos, de impostos lá, e aí é isso, né? O valor indireto é muito grande, né? Que é coberto pela sociedade. Então, aqui ele está falando que há uma variação positiva da força produtiva, que em tese vai se generalizar e vai reduzir o valor da força de trabalho, o que vai permitir também, num terceiro cenário, que aumente a taxa de extração de mais-valia, porque o valor, é isso? Isso, a princípio vai aumentar a mais-valia, tá. E com isso aumenta, como você tem uma redução do valor da força de trabalho, um aumento da mais-valia, tem um aumento da taxa de mais-valia, que é a taxa de exploração do trabalhador, né? Que o Marx, inclusive, vai falar que é um problema do Ricardo, quando o Ricardo analisa o valor pela perspectiva dele, que é confundir a taxa de lucro com essa taxa de mais-valia, né? O Ricardo considera a taxa de lucro como a mais-valia produzida dividido por todo o custo de capital investido. O retorno do capitalista, sobre o investimento dele. Então, todo o custo fixo e custo variável, e o custo variável também com os salários. O lucro dividido por esse custo total, pelo investimento total do capitalista, que normalmente dá uma taxa mais baixa, lógico, né? Agora, o que o Marx fala que o que importa é a taxa de mais-valia, que é o quanto de mais-valia cada trabalhador está produzindo em relação ao valor da força de trabalho. É aí que você mede a exploração do trabalhador, né? Então, no exemplo que ele dá, né, a gente até estava conversando antes, ele produz uma mais-valia de 100 e o valor da força de trabalho é 100. Então, essa é uma taxa de mais-valia de 100%, 1 para 1, né? Se o trabalhador produzisse, por exemplo, 50 de mais-valia e o valor da força de trabalho fosse 100, aí seria uma taxa de mais-valia de 50%, seria um nível menor de exploração. Ou seja, ele estaria ganhando, em tese, ele estaria numa queda de braço aí, em tese, ele estaria melhor colocado, é isso? Isso, seria uma forma de medir o poder do trabalhador, talvez, né, na negociação. Tá. E se ele oferecesse uma taxa de mais-valia, né, de 500% em relação ao salário dele, que é a tendência atual, né, os salários ficarem cada vez menores. Não é salário, é o valor da força de trabalho, porque você vai diminuindo o custo de subsistência, né? Conforme você aumenta a força produtiva, se as mercadorias produzidas estão relacionadas ao custo de subsistência, né? Se são alimentos, vestuário, habitação, por exemplo, você consegue diminuir o valor da força de trabalho, e como ele colocou lá que o valor produzido é uma grandeza constante, então isso vai aumentar a mais-valia, na mesma medida em que diminui o valor da força de trabalho.
Com isso, você vai aumentando cada vez mais a taxa de mais-valia. E aí você vai tendo um distanciamento cada vez maior também. Isso vai produzindo desigualdade, né? Justamente nesse trecho que ele fala do aumento da desigualdade, porque a mais-valia que está crescendo vai para o capitalista. Né? Então, o capitalista vai se tornando cada vez mais milionário, bilionário. Mas ele vai reclamando cada vez mais porque ele está olhando para a taxa de lucro, porque ele está enchendo o rabo de mecânica, de tecnologia, de IA, de não sei o quê. O custo dele está cada vez maior, o custo total do capital dele, e ele está achando que o lucro dele está cada vez menor. Ele está falando, problema seu, o problema é a taxa de exploração da mais-valia, certo? Ele fala na redução da quantidade de trabalho ao mínimo de trabalho necessário. Não, vamos para o segundo caso, então, né? Lembrando, a gente tem aquelas 3 variáveis, que são a extensão da jornada, a intensidade e a variação da força produtiva. No segundo caso, 2 delas ficam constantes e o que ele vai variar agora é a intensidade. Então, a força produtiva fica igual, a extensão da jornada, o número de horas trabalhadas fica igual, mas varia a intensidade. Ou seja, não houve uma revolução técnica, o que houve mesmo foi a jambrada do gerente, que agora quer que você atenda o telefone à noite, que você atenda o fax, que você faça o trabalho do Serginho, que foi demitido. Isso. Tá. O que ele vai falar é que isso vai aumentar o número de mercadorias produzidas, assim como aumenta no primeiro caso, né, com a variação da força produtiva, mas diferentemente do primeiro caso, vai aumentar também a mais-valia produzida. No primeiro caso, a gente só dividia essa mais-valia entre mais produtos, mas continuava o mesmo total, a mesma massa total de valor produzido. Né? Era o Gurgel com 10 e a Cherry com 1.000, né? Isso. Com o aumento da intensidade do trabalho, a gente vai produzir mais-valia. Tá? Vai produzir mais mercadorias, mas também vai produzir mais-valia. Então, não vai ser só uma redistribuição do valor. Porque eu não estou só diminuindo o valor que eu preciso para me reproduzir. Isso vai aumentar o valor produzido, e ele vai dizer que não necessariamente vai aumentar o preço do trabalho, né? O que pode trazer um prejuízo para o trabalhador. Né? Não necessariamente o trabalhador vai ganhar mais pelo aumento da intensidade do trabalho. Então, ele vai só produzir mais dentro da mesma jornada, sem alteração nas horas trabalhadas, mas ele não necessariamente vai ganhar mais por isso. E, pior, né? Isso ainda pode diminuir o custo de subsistência dele, se ele produzir mais mercadorias ligadas à subsistência, assim como a gente falou no caso do aumento da força produtiva, sem ter o aumento do salário. Então, vai ter uma diferença ainda maior entre o preço do salário dele e o valor da força de trabalho, que vai diminuir. Né? Vai diminuir o valor da força de trabalho e o preço, o salário dele vai continuar igual. Então, eu me perdi lá atrás. Eu estou aumentando a intensidade do trabalho e eu estou transferindo mais-valia para as mercadorias que eu estou produzindo mais, porque eu simplesmente agora não é uma questão de tecnológica que faz eu com uma mesma intensidade produzir mais. Não. A questão é a jornada de trabalho que foi alterada. Está aumentando o seu dispêndio de energia vital. Isso, é isso que eu queria saber. Isso, você está agregando mais sangue, suor e lágrima. Vampirizando mais. Está vampirizando mais o trabalhador. Então, está aumentando o seu dispêndio de energia vital e, por isso, você produz mais valor. Está gastando mais o trabalhador. Ou seja, eu estou dando mais lucro, no final das contas, e não significa que o meu salário, não sei por que significaria, não é mesmo? Fosse aumentar, porque a intensidade está aumentando e não há nada relacionado ao custo do valor da força de trabalho, né? Não há nada nesse cenário. E aí pode, inclusive, diminuir o valor da força de trabalho caso essas mercadorias sirvam para a subsistência do trabalhador. Né? Isso, aí foi, eu acho, quando eu escrevi, que é quando a Ana Paula tem 6 empregos. E assim, a gente tem que lembrar que o Marx aqui está criando situações ideais, né?
colocando variáveis constantes e tentando mostrar como que funciona tendo uma variável só, mas essas coisas acontecem tudo ao mesmo tempo e sempre, né? Você tem redução da jornada com intensificação do trabalho, com variação da força produtiva para mais ou para menos, né? Então, a força produtiva, a gente estava até falando, né? Pô, em que situação que varia para menos, né? Então, no caso das commodities agrícolas, por exemplo, todas, né? Teve uma crise climática, Sim. diminui a força produtiva, você não consegue mais produzir tanto, sua quebra de safra, por exemplo, né? Uma redução da força produtiva, no caso de commodities agrícolas, que influencia diretamente o custo de subsistência da vida do A gente falou de do guerra trabalhador, também, né? Situações de guerra que deixam indisponível matérias-primas, por exemplo, né? Que quebra todo o maquinário, você não tem outra possibilidade mesmo de você produzir. pensa no custo de subsistência como vestuário, né? Então, uma quebra de safra do algodão, por exemplo, aumenta o custo do vestuário também, né? Então, também afeta o custo de subsistência do trabalhador. Isso é outra coisa também do Marx, né? Tendência não é realidade, né? O capitalismo tende a certas coisas, mas a realidade às vezes faz o capitalismo usar essas tendências para se manifestar de outra maneira por vários motivos, né? Tipo, isso é outra coisa. Às vezes a gente lê o Marx como se ele fosse um grimório do que vai acontecer. Ele só Quem vai falar de necessidade absoluta é o Hegel, né? O Marx, o credo dele é a necessidade relativa, né? bom, até porque necessidade absoluta é coisa de babaca, né? Mas enfim. Vamos lá, vamos seguir. Vamos para o terceiro cenário dele. O terceiro cenário é em que a força produtiva e a intensidade do trabalho são constantes e a jornada de trabalho é aumentada ou reduzida, né? Hoje em dia a gente vê aí essa discussão de redução da jornada de trabalho, né? Uma coisa que já se implementa em países europeus, tem uma briga aqui também no Brasil mesmo para redução da jornada, né? Ou redução da escala. O que ele vai falar? Uma redução da jornada de trabalho reduz a produção de mais-valia. Tá? O trabalhador, se mantiver a intensidade do trabalho e mantiver a força produtiva, bom, o trabalhador vai trabalhar menos horas, vai produzir menos mais-valia, tá? Vai agregar menos valor. Que a questão toda a gente quer a redução da quantidade de trabalho sem alteração do salário, não é essa a pauta do fim do VAT? O capitalista ele vai falar, beleza, eu não vou mudar o seu salário, mas também o preço, mas talvez eu aumente a intensidade da exploração lá na ponta. Isso, o que o Marx vai colocar é que ele põe que, na realidade, e essa é a palavra aqui na tradução, né, que ficou aqui, para ver como que estava no alemão, se é Wirklich, Realität, na realidade, reduções da jornada são sempre acompanhadas de um aumento da intensidade ou das forças produtivas, que acontecem ou antes ou depois da redução da jornada, né? Então, depois que eu já aumentei a intensidade, eu reduzo a jornada de trabalho. Então, no fim, fica elas por elas, uma coisa compensa a outra, até porque se você aumenta demais a intensidade do trabalho, o trabalhador eventualmente pode espanar, né? Pode não conseguir cumprir mais. Então, você vai lá e fala, não, mas eu vou reduzir de 8 para 6 horas, né? E aí, no fim, ele está produzindo em 6 horas o que ele produzia em 8 antes. Então, não muda nada. Ele continua agregando a mesma quantidade, o mesmo quantum de valor e gastando o mesmo quantum de trabalho. E se ele também mexer com o preço, né? O preço do salário, com uma redução da jornada de trabalho, ele vai diminuir, ele vai perder mais valia. Mas não necessariamente, isso pode ser pago por um mercado externo, por exemplo. Não, a minha questão toda é se ele fizer essa mudança só nominal, né? A real, o salário continuar perdendo valor. Não, isso aconteceu no Brasil, por exemplo, né? A gente teve uma mudança dos termos de troca, tipo, sei lá, as nossas commodities passaram a valer mais nos últimos 25 anos por vários motivos do mercado internacional. Isso deu uma margem para você ter uma conciliação entre capital e trabalho, que o petismo por muito tempo gerenciou, falando, olha, a gente está de fato produzindo uma coisa, a gente está produzindo muito mais soja, gado, etc. E isso, no fundo, permite com que eu tenha uma margem para subir salário.
E aí você subiu o salário do proletariado brasileiro sem o capital brasileiro reclamar. Mas por quê? Primeiro, por 2 motivos. O primeiro é porque você subiu o salário menos do que você deveria subir pela riqueza socialmente produzida. E segundo, porque no fundo esse salário foi pago pela moeda forte das exportações dessas commodities, Não foi entendeu? exatamente o capitalista brasileiro que fez assim. Exato, ele não pagou isso com o salário, com o chapéu dele. Bom, e para concluir, o quarto cenário dele, aí ele fala, né? Bom, agora sabendo a variação de cada um individualmente, quais são as consequências, você pode ficar brincando aí, ver como que varia quando 2 variáveis mudam e uma fica constante, quando as 3 variam, né? Então ele vai falar, ó, vou dar só 2 exemplos com uma variação de 2 variáveis. O primeiro exemplo que ele dá é uma redução da força produtiva com aumento da jornada. Né? O que é uma redução da força? Um exemplo de redução da força produtiva. A gente falou, né? No caso de uma crise climática, por exemplo, ele dá o exemplo de esgotamento do solo. Né? Então você começa a produzir menos por hectare, você vai compensar isso aumentando a jornada de trabalho. Põe o cara para trabalhar mais horas lá para conseguir plantar mais coisa ou estender a área plantada, né? Mas você vai produzir menos por hectare. Então, uma redução da força produtiva. Só que o agricultor agora que plantava em 1 hectare vai ter que plantar em 2 hectares. Então vai ter o dobro do trabalho. Renda da terra aí, entendeu? Não, mas só está dando um exemplo, né? Mas já desgraçou. Então, com variação nessas 2 variáveis, redução da força produtiva e aumento da jornada. O que vai acontecer? Vai ter um aumento do custo de subsistência, né? Então, como a gente falou, se tiver uma quebra de safra, por exemplo, né, que vai aumentar o preço do alimento, como a gente teve recentemente no Brasil, o Daniel falou, né, subiu o preço do café. Isso aumenta para todo mundo que bebe café, que é praticamente todo mundo, aumenta o custo de subsistência. Portanto, aumenta o valor da força de trabalho, que, como ele falou lá na primeira frase do capítulo, o valor da força de trabalho é igual ao custo de subsistência. Se a jornada não mudar, então diminuiria o mais-valor. Ele dá um exemplo lá na Inglaterra, entre 1799 e 1815, em que houve um grande aumento do custo de vida, possivelmente por esse exemplo de esgotamento do solo, né, talvez de quebra de safra, e houve um aumento de salários para os trabalhadores poderem manter o custo de vida. Porém, esse aumento do salário foi abaixo do aumento do custo de vida. E aí é que tá. E aí o que ele vai falar? Como que os liberais analisaram esse cenário? Né? Ele coloca aqui o West e o Davi Ricardo. Eles analisaram que houve uma diminuição, já para a Fernanda, houve uma diminuição na mais-valia. Porém, o que o Marx vai colocar é que, na verdade, eles não perceberam que houve um aumento da jornada e um aumento da intensidade do trabalho, ao mesmo tempo em que houve essa redução das forças produtivas. Então, houve, portanto, um aumento da mais-valia, coisa que passou despercebida pelas análises do West e do Davi Ricardo à época. Né? Antes de passar para você, Fê, como o Marx está mostrando aqui, ele vai dizer nessa passagem que a economia clássica ela não é capaz de ver aumento de intensidade, aumento de jornada, aumento de forças produtivas, ela confunde taxa com massa, então ela não consegue perceber essas nuances todas que esse capítulo é um capítulo que está conversando com a economia política. Não só às vezes o que a gente enxerga na sociedade como aumento salarial, na verdade não repõe nem a inflação que correu do salário. Então, exemplo que não é o caso que você aplica aqui, mas, por exemplo, servidores públicos federais conseguiram um aumento parcelado, 3 parcelas de 8%. Mas essa, na verdade, o sindicato vende como recomposição e é vendido na imprensa como reajuste. Na verdade, não é um reajuste porque ele não repõe o que a inflação correu do salário dos servidores. Então, acaba que não existe aumento real. Exato. É o que eu tinha comentado com a Ana depois que a gente leu, que é o que propõe o Keynes, não é, Ana? Isso? Que não tenha reajuste de salários? Ele vai falar, na verdade, que tem uma ilusão, né? Eu não sei se o Daniel vai lembrar agora, tem uma ilusão da inflação, né? Você aumenta o salário do cara, mas não aumenta desculpa, gente,
O lucro, né, dentro da teoria geral do Keynes, ele vai acontecer, ele necessariamente um aumento inflacionário é importante para a produção capitalista, porque o lucro do capitalista vai acontecer conforme a inflação está acontecendo. Então, conforme a inflação, e a inflação é um motor, é um sinal para o capitalista para ele poder investir mais, ele também está pagando o mesmo valor, né? Que nem a gente aqui, né? A gente só sofre reajuste uma vez por ano. Então, durante um ano todo, o capitalista ele ganhou com a perda do nosso salário, entendeu? Então, essa ilusão inflacionária, eu estou achando que eu estou... por exemplo, o salário mínimo está £1,5. É mentira, porque se a inflação todo mês aumenta um pouquinho, quer dizer que todo mês o meu mesmo recebendo £1,5 na minha conta, eu estou ganhando £1,5 menos 2% de inflação. Daqui 12 meses eu perdi 5%. É isso. Do meu poder de compra. Né? Então, esse reajuste lá na ponta, se ele não for, mesmo que ele recomponha os 5% e me dê mais alguma coisa, todo esse intervalo, o capitalista ganhou em cima das minhas perdas inflacionárias. Então, o capitalista, se a inflação come o meu salário, ele come do meu salário e põe na boca do capitalista. Né? A inflação tem essa via de mão dupla, né? Pelo que eu entendi aqui, essa manifestação na aparência, né, que a gente está falando aqui, entre preço e salário, se manifesta também na camada do valor, né? Entre a relação do valor da força de trabalho e a produção de mais-valia. Inflação ela está no terreno dos preços. A inflação ela é um fenômeno explicitamente capitalista, né? Não tem inflação no feudalismo ou no escravismo, né? Uma mulher hoje, com seus 35 anos, que ganha seus R$5.500, ela vai pensar num financiamento para congelar óvulos, sacou? Agora, que tipo de sociedade que faz isso? Essa é a pergunta, né? Por que a gente não tem um serviço público que faz esse custo ser social e não individualizado e tal? Que é o fim do capítulo do Marx, né? Dando esse gancho. O fim do capítulo do Marx é isso. A gente vai já para o fim? O último caso que ele dá, que a gente já comentou, na verdade, né? Mas vamos... Seria Ele termina muito bonito esse capítulo. Aumento da força produtiva com redução da jornada. E aí acontece o quê? Isso aumenta o número de mercadorias produzidas, né, com o aumento da força produtiva, ou seja, reduz o custo de subsistência. Por outro lado, a redução da jornada permite um aumento da intensidade, permite uma intensificação do trabalho, porque afinal o trabalhador está trabalhando menos horas, né? Ele pode se focar mais ali, gastar mais da sua energia vital naquelas horas. Então acontece esse movimento com 3 variáveis, né? No fim acaba acontecendo o aumento da força produtiva com a redução da jornada, acaba levando também ao aumento da intensidade. Esse é o último exemplo, então, que ele dá dessas 3 variáveis e como que a dinâmica de variação delas afeta a produção de mais valor, o custo de subsistência e o valor da força de trabalho. Eu vou ler não o último, o penúltimo, o antepenúltimo parágrafo da última folha desse capítulo. Ele fala: a força produtiva de trabalho aumentada e sua crescente intensidade atuam uniformemente no mesmo sentido, é o que você disse. Ambas ampliam a massa de produtos elaborada em cada período de tempo. Ambas reduzem, pois, a parte da jornada de trabalho de que o trabalhador precisa para a produção de seus meios de subsistência, ou seu equivalente. Então, o limite mínimo absoluto da jornada de trabalho é constituído, em geral, por esse componente necessário. Se toda jornada de trabalho se atrofiasse até esse limite, desapareceria o mais trabalho, o que, sob o regime capitalista, é impossível. Mas o cara é comunista, então. Parece que sim. A supressão da forma de produção capitalista permite limitar a jornada de trabalho ao trabalho necessário. Olha! Entretanto, permanecendo constantes as demais circunstâncias, esse último ampliaria esse espaço. Por outro lado, porque as condições de vida do trabalhador tornar-se-iam mais ricas e suas exigências vitais maiores. Por outro lado, porque parte do atual mais trabalho contraria
contaria como trabalho necessário, a saber, o trabalho necessário para a criação de um fundo social de reserva e acumulação, porque sim, a gente paga trabalhando os que trabalharam quando a gente era criança, e a gente paga a manutenção, a gente sustenta a manutenção das crianças. Como a gente quer uma sociedade que as crianças tenham um ensino de qualidade, educação de qualidade, comida de qualidade, não quer dizer que a gente vai trabalhar mais do que trabalha hoje, mas o trabalho necessário que a gente vai dividir é um trabalho, não vai sumir o trabalho, né? Não é que no comunismo vai acabar o trabalho. Não, mas você vai ter um trabalho necessário para manter essa sociedade funcionando. Então, ele vai falar, quanto mais cresce a força produtiva do trabalho, que é o capitalismo tem esse esplendor em fazer, tanto mais pode ser reduzida a jornada de trabalho, e quanto mais ela é reduzida, tanto mais pode crescer a intensidade do trabalho. Socialmente considerada, a produtividade do trabalho cresce também com a sua economia. Esta inclui não apenas economizar meios de produção, mas também evitar todo o trabalho inútil. Aí eu puxei aqui o nosso querido Graeber, né, com o bullshit jobs, né? Enquanto o modo de produção capitalista impõe a economia em todo negócio individual, seu sistema anárquico de concorrência produz o mais desmesurado desperdício dos meios de produção sociais e das forças de trabalho ao longo de inúmeras funções agora indispensáveis, mas em si e para si supérfluas, né? Então a gente vai fodendo com o português mais castiço, com os recursos, fazendo bolsinhas para celulares, né? Coisas completamente fúteis e inúteis, mas a produção fica completamente louca, completamente trófica, né? Mas a gente continua produzindo merda. Aí, no último parágrafo, ele fala, dada a intensidade e a força produtiva do trabalho, a parte da jornada social do trabalho necessária para a produção material será tanto mais curta. Portanto, tanto mais longa a parte do tempo conquistado para a livre atividade espiritual e social dos indivíduos. Quanto mais equitativamente for distribuído o trabalho entre todos os membros capacitados da sociedade. E quanto menos uma camada social puder eximir-se da necessidade natural do trabalho, lançando-a sobre a outra camada. O limite absoluto para a redução da jornada de trabalho é, por este lado, a generalização do trabalho. Mas não é para trabalhar criança ou o jornal Pelego que mostra que agora os aposentados de 60 anos estão conseguindo trabalhar como garçom, como caixa de supermercado canalha, bando de... Na sociedade capitalista, é produzido tempo livre para uma classe mediante a transformação de todo o tempo de vida das massas em tempo de trabalho. O que ele me escorraçou nesse capítulo, ele fechou com chave de ouro nesse. É o bom e velho trabalhar todos, produzir o necessário, distribuir tudo, né? Algo que... Isso. Mas isso é algo assim, isso é o abstrato, tá? Isso é o universal, né? Algo que trotskistas e stalinistas concordam. O determinado concreto é que o pau come, entendeu? O pau come, fazer esse fundo social de reserva para quem vai, fazer o quê? Eu acho que você tem que ter um fundo social de reserva, por exemplo, para ter um arsenal nuclear para se defender do imperialismo, armado até os dentes. A Eu Ucrânia acho que o isso. diga, né, doutor Daniel? A Ucrânia nunca se lamentou tanto por abrir mão das armas nucleares dela. Ainda que a Ucrânia tenha cometido o maior erro do mundo, a Ucrânia cometeu, na minha opinião, 2 erros, né? Enfim, eu não tenho que falar tanto sobre isso, mas eu acho que a Ucrânia, enfim, quem sou eu? Acho que o povo ucraniano é totalmente legítimo. Mas sim, acho que a questão de não ter armas nucleares, ter aberto mão em 91 é uma questão. Mas uma outra coisa também é, no fundo, ela acreditar que era possível ganhar a guerra contra uma das maiores máquinas de guerra do mundo, sem ter uma máquina de guerra, né? Com arma emprestada. Isso O presidente sendo o Danilo Gentili da Exa Ucrânia. eu faço palavras do Tolkien, né, já que tá na moda advogado citar o Tolkien, eu também vou citar, né, eu não duvido da vontade, eu duvido do tamanho do braço. Mas é isso, o fundo social, o que você vai fazer com esse fundo social? Enfim, exemplo clássico é a União Soviética, tá? Um stalinista empedernido ia falar: "Olha, a União Soviética era socialismo,
porque todo mundo recebia o seu trabalho necessário, o valor do seu trabalho necessário, e você tinha um fundo social de reserva, que era administrado pela abnegada burocracia do Partido Comunista da União Soviética, Põe a abnegada que aí. que dizia o que era o melhor para aquela sociedade e tocava o barquinho contra um cerco imperialista, tá? Esse é o stalinista dogmático, ele vai dizer isso. O trotskista, ele vai falar: "Não, isso era uma degeneração, uma ditadura terrível, onde os trabalhadores ganhavam uma miséria e a burocracia degenerada do Partido Comunista vivia em grandes cidades com vodka, prostituta e champanhes, etc." Enfim, eu acho que a verdade talvez esteja no meio do caminho. Mas é isso, não é tão simples assim também. O Marx coloca isso no abstrato supremo, porque ele Sim. nem sabia que ia ter Revolução Russa, essas coisas, não sabia de nada. Então esse é o abstrato supremo, mas é isso. O abstrato supremo para transformar no concreto particular é muito mais complicado do que parece também. Não, eu ia só comentar a parte que o Daniel falou, que a Ucrânia acreditou que a Rússia ia cumprir a parte dela no acordo e não ia invadir, né? Só que aí a Rússia invadiu, descumpriu o acordo e ficou por isso mesmo. E como a Ucrânia tem arma nuclear. A Ucrânia acreditou que os Estados Unidos ia fazer alguma coisa em prol dela. Aí literalmente faltou combinar com os russos, né? Literalmente, né, gata? Você tá com a bunda dentro da Rússia, né? Complicado. Mas eu sei que o Daniel tá azedo, falando que o Marx está falando do abstrato, mas assim, eu acho que para nós, nesse estágio atual do capitalismo abstrato, capitalismo tardio, eu acho que ele deixa claro que a questão do tempo, a queda de braço em torno do tempo, dentro mesmo do tempo de vida e o tempo, né, o tempo de trabalho e o tempo de vida é fundamental para esse trabalhador que está tão envolvido numa dinâmica capitalista tão selvagem, entender o quanto o embate do tempo é fundamental. Né? Conseguir disputar o tempo no capitalismo é fundamental. Sim, e de qualquer forma, também só lembrando, isso aqui é um grupo de leitura do capital, né? A gente está tentando entender o que é o capital. Enfim, depois isso daí vai ter muitas derivações e a discussão política real disso, como o Daniel está falando, mas a gente está tentando entender o que o Marx estava colocando aqui nesse momento no Capital, né? Eu tive esses dias atrás num podcast chamado Crise e eu bato muito nessa tecla, né? O capitalismo ele sugou todo o nosso tempo de vida e foi muito feliz ler o fim desse capítulo dele dizendo que tem uma classe que simplesmente vive. Né? Hoje eu estava passando café e pensando, né, o capitalismo, quando ele dá certo para alguém, né, quando a pessoa vive no capitalismo, vive a parte boa do capitalista, ou seja, é um capitalista, para aquela pessoa a vida é muito boa, a vida deu certo. Né? O problema é que para ela viver muito bem, um quinquilhão, né, de pessoas tem que se foder demais. Né? Então, assim, e o capitalismo ele se preserva dizendo que todo mundo vai ter acesso, né, na parte da aparência a essa vida boa. Né? E essa vida boa ela só existe porque ela faz com que a maior parte da população não tenha vida nenhuma. Né? Essa é a grande questão, pode falar. Mas você pensa tudo isso enquanto você faz café? Sim, é por isso que eu sou uma pessoa estranha. Tem que rever isso aí. Tem que ver direito isso aí. Mas, né, você fica. Se você tá lá, vive bem, eu viajei, eu fiz não sei o quê, eu dei certo, o capitalismo, eu tenho um carro, eu viajo. Para essa pessoa, o capitalismo funcionou. Né? Mas enquanto ela funciona, ela fala, nossa, eu furei, né? E aí entra a meritocracia, nossa, ela se esforçou, ela fez tudo certo, então ela alcançou o estágio da graça. Eu gosto da frase do Khrushchev, que é um revisionista, mas eu gosto da frase dele, né? Que ele fala: caviar é um privilégio que nós temos, vodka é um privilégio que nós temos, champanhe é um privilégio que nós temos, tempo é um privilégio que nós não temos. E é isso, você pode fazer o socialismo mais degenerado do mundo, mas tempo não aceita desaforo, bicho. É agora, tempo é um recurso que
Não dá para você estocar, entendeu? Você tem que fazer o negócio acontecer, porque senão você vai pagar o preço lá na frente. E o capital sabe disso, por isso que ele não desperdiça tempo. Não, né? ele rouba tempo. É.